quisesse hoje, vamos aqui hipoteticamente, queria trabalhar com manutenção assim de equipamento. Quero aprender. Quero aprender. Não existe empresa que dê curso. Nada. Não, a não ser que você seja um posto credenciado, um posto autorizado do fabricante, daí sim você vai receber os treinamentos junto a ele. Se o Rogério estiver aí, ainda na live, o Rogério foi um dos técnicos da Pentax, na época, que nos ensinou e muito, né? Então hoje não existe assim, uma escola, como existe escola de fotografia, vou aprender a fotografar. Não existe uma escola que você vai aprender o segmento de assistência técnica de equipamento fotográfico. Né? Então, assim, ou você aprende na raça, e quando eu digo na raça, você tem que saber o que você está fazendo também. Para que serve um diafragma? Não adianta simplesmente você desmontar uma lente para consertar um diafragma. Você tem que saber para que serve um diafragma. Então, evidentemente que você tem que ter o conhecimento da fotografia. Né? Para que serve um obturador? Daí você, lógico, sabendo que os nossos telespectadores, se é assim que podemos chamar aí, né? Que estão assistindo a live, evidente que todos são do segmento de audiovisual. Então, eles sabem para que serve um diafragma, eles sabem para que serve um obturador, eles sabem o que é uma profundidade de campo. Daí, a ele partir e consertar, é meio caminho andado, vamos dizer assim. Mas a parte técnica efetiva, ele não vai ter o domínio de saber, isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? Então, para se aprender isso, acho que hoje eu desconheço quem tem curso. Quem isso. Nós até temos, assim, nós temos contato com vários colegas do mesmo segmento do Brasil todo. Então, nós temos um grupo no WhatsApp, onde tem várias assistências técnicas de todo o Brasil. Então, nós temos lá o pessoal dos Camedas, lá do interior de São Paulo, da região de São Paulo, né? A família Cameda, que é muito tradicional na linha de assistência de equipamento fotográfico. Então, está nesse grupo. Então, assim, nós temos várias assistências técnicas do Brasil todo. E a gente troca experiências ali o dia todo. Tô com uma câmera assim, com esse defeito, alguém já pegou. Porque a todo momento são lançados equipamentos novos. Como nós já falamos, 6 meses, 1 ano, vem um fabricante e lança uma lente nova. Essa lente nunca entrou na minha assistência. Mas eu não vou deixar o meu cliente desprovido de uma assistência. Eu vou abrir, vou analisar, porque o princípio é o mesmo para todas. Eu conheço o princípio. Eu sei que uma lente X é igual a uma lente Y, mas o sistema operacional dela é diferente daquela dali, mas no final vai trazer o mesmo resultado. Então eu sei que uma bucha assim eu posso soltar, essa aqui eu já não posso mexer. Então a gente vai trocando essas experiências. Eu estou com uma lente, por exemplo, uma lente Leica, que quase ninguém utiliza. São muitos poucos fotógrafos que utilizam lente Leica. Mas entrou pra gente, até acho que tem no nosso Insta aí uma Leica que a gente deu manutenção esses dias aí, tá as fotinhas dela lá. Não é uma lente usual que entra na assistência todo dia, toda semana. Então alguém aí já pegou essa lente assim, com esse tipo de defeito? Evidentemente que se o Lauro não pegou, o João lá pegou, o Flávio já... eu peguei, Lauro, veja isso. Então a gente troca essas informações entre o grupo. Mas dizer assim que a gente vai dar aula, não. Até por falta de tempo, Tina. Mas não existe, é muito complexo. Eu desconheço. Até a gente recebe no grupo lá, gente que manda para assistência. Vocês dão um treinamento aí para a gente aprender a parte de assistência técnica. Eu queria consertar equipamento. Não, meramente impossível. A não ser que você pare de fazer assistência, monte uma escola técnica e vai ensinar. Como é que tinha antigamente, que era... Como é que você comprava? Aquelas revistinhas, lembra? Revistinha, como é que é o nome? De eletrônica? Eu fiz um monte de curso. Tinha curso de eletrônica. Nossa, eu fiz curso de eletrônica. Exatamente. Eu fiz mecânica de carro num curso daquele lá, cara. Então. Comprando, como é que era o nome daquilo? Se alguém lembrar, coloca aí nos Eram uns comentários. cursos profissionalizantes, umas revistinhas que vendia em banca, né? Semanalmente tinha uma edição. Eu você lembro ganhava o certificado no final, que você fazia uma prova, mandava pra eles e tal. Exatamente. Mas como é que era o nome daquilo, que eu não consigo lembrar. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários. Mas então assim, você vai fazer um curso voltado para uma linha. Tipo,
fez o curso de eletrônica, vai te ajudar na manutenção de equipamento fotográfico? Vai, porque tem a parte eletrônica ali, né? Então, esses dias mesmo a gente trocou informações nesse nosso grupo de técnicos. Se eu não me engano, acho que era de Campinas. Ele estava com uma Nikon D750, que ele abriu para fazer limpeza, revisão apenas. Quando montou, apagou o display. Não funcionava, não acendia mais o display da câmera, a tela de LCD. Daí perguntou lá, pô, alguém já pegou isso alguma vez? Daí eu já havia pego, mas não numa situação dessa. A câmera já veio pra gente com um problema da tela não acender. A gente, evidentemente, que aquilo que é possível reparar no circuito, embora ele seja um circuito SMD, que muitos componentes não existem condições de troca, mas às vezes existe um componente ou outro ali que você pode trocar. Então a gente começou a medir, quando a gente pegou esse caso, e achamos um diodo ali que mandava uma tensão para iluminar o LCD, que estava queimado. Substituímos, resolveu o problema. Então, dei a dica para ele, ó, veja se não é o diodo assim, assim, assim. Ele viu lá, era batata. Então a gente tem aquelas incidências de defeitos, que o Lauro pegou 50 casos do mesmo defeito, que o Flávio lá nunca pegou. Então, isso sim, entre a gente, os técnicos, a gente troca essas informações para auxiliar um ou outro. Ah, já tive histórico disso aqui na minha assistência, veja se aí o defeito do seu equipamento não é esse aí, esse equipamento que você está reparando não é esse aí. Então essas informações a gente dá. Agora, infelizmente eu não consigo passar isso para um cliente comum, um fotógrafo que tem um equipamento, dizer assim, ah, Laura, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, você não tem ferramenta apropriada para fazer. Segundo, é muito complexo um equipamento fotográfico. Não dá para dar dica assim. Então, fica difícil muito componente, muito componente, muito componente.